Olá pessoal, eu sou Marcelo Egea e esse é mais um vídeo da série The Leading Point, trazendo para você dicas sobre gestão de pessoas e liderança de um jeito fácil e descomplicado. Hoje, falando de um tema muito atual, muito presente, que é o papel dos líderes nos momentos de crise e de pânico. Bom, eu acho que, como todo mundo, você também, líder, gestora, diretora, supervisor de uma equipe, que tem uma equipe a cargo, pode ser um empreendedor, está preocupada em fazer o melhor, em atender as pessoas e, ao mesmo tempo, pensando no negócio, pensando na sua área, como que você vai conduzir as atividades nos próximos meses. Esse é um ponto muito importante quando a gente fala de liderança, porque na base do conceito de liderança está a questão de ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras. Ou seja, se você tem acompanhado os vídeos que a gente tem feito aqui, eu acho que já ficou claro para você que liderar é, no fundo, criar essa relação de confiança com as pessoas, fazer com que as pessoas te olhem como um esteio, como um porto seguro para que elas possam se nortear. Isso não significa que a gente deve ser sempre condescendente com as pessoas ou bonzinho, não tem nada a ver com isso. A gente vai explorar muito essa ideia equivocada sobre liderança nos próximos vídeos. Mas nesse vídeo de hoje, eu acho que é importante a gente falar sobre como você pode exercer sua liderança e fazer o seu papel. É um papel muito importante, não só empresarial, né, ou seja, com relação ao seu papel na empresa, mas também social. Nesse momento em que as pessoas estão com medo, perdidas, muito inseguras, né? Vamos começar com um pouco daquilo que a gente falou nos vídeos anteriores. Se você está acompanhando os vídeos, você se lembra que no vídeo anterior a gente falou sobre os pilares da confiança. Eu até mencionei que existem 4 pilares para a gente construir confiança com as pessoas, e isso é a base da liderança. Ou seja, as pessoas confiam em nós pela nossa competência, pelo nosso respeito, pela nossa ética, pela responsabilidade que a gente tem. E que varia de pessoa para pessoa quais são os pilares que as pessoas mais preferem para construir essa confiança. É lógico que isso é uma reação que é em grande parte instintiva, as pessoas não ficam pensando nisso, elas simplesmente reagem a isso, né? Agora, da onde vem tudo isso? Esse que é o ponto. E isso tem muito a ver com o momento atual, como eu vou mostrar para vocês. Essa construção da confiança, esse olhar para outras pessoas buscando alguém que possa nos dar um conforto, é uma coisa que é ancestral, a gente falou disso no outro vídeo também, tem a ver com a questão do arquétipo da liderança. Nós todos, de alguma forma, buscamos isso em alguém, em algum momento, dependendo do tema que a gente tem, né? Dependendo do tema, da situação, do momento, a gente vai buscar pessoas em quem a gente se apoia, em quem a gente confia para escutar, para ouvir conselhos e para ter um pouco mais de clareza. No fundo, se a gente for parar para olhar isso tem a ver com o fato da gente ser, na verdade, ainda em grande parte, um animal, porque a gente evoluiu como animal para um estágio onde a gente se diferenciou dos outros animais, mas a gente continua tendo uma estrutura, inclusive fisiológica, neurológica, que é herdada dos animais. Os neurocientistas, eles têm estudado isso nos últimos, desde os últimos 40 anos, 50 anos, e a gente tem hoje um conjunto de dados e de conceitos e de comprovações científicas de que isso é verdade, né? A neurociência, como a gente conhece hoje, não é uma coisa que nasceu há 10 anos, ela é antiga, né? Então, algumas pessoas, alguns expoentes, né, nesses estudos já mostraram, por exemplo, que o ser humano não é tão racional quanto a gente gostaria de crer, né? Alguns chegam, inclusive, a afirmar que de 70% a 80% das nossas decisões todos os dias são irracionais. O que isso tem a ver com a liderança? Muito bem. Se eu, como líder, olho os meus liderados como pessoas que estão
lutando para encontrar segurança, etc., eu posso olhar isso com um pouco mais de carinho, condescendência e respeito se eu entendo que isso é instintivo. Né? Os neurocientistas, por exemplo, dizem que nesses 70% a 80% das decisões irracionais que a gente toma todos os dias, né, existem coisas pequenas e grandes. Né? Por que uma pessoa agiria de maneira irracional tomando essa decisão? Mais do que isso, quando uma pessoa está diante de uma situação como essa que a gente está vivendo, onde as incertezas são muito grandes, são maiores do que as certezas, onde a gente fica preocupado em saber o que vai acontecer amanhã, lendo jornais para tentar obter alguma informação nova, o que a gente está fazendo no fundo? Bom, no fundo, os neurocientistas já explicaram isso para a gente está buscando a sobrevivência. E isso é o que um animal faz. Nós, como seres que evoluímos como animais, e somos animais e nos diferenciamos só há 200, 300 mil anos, quando o Homo sapiens surgiu, né? Nós também buscamos segurança para garantir a nossa sobrevivência e a preservação da nossa espécie. Esse é o mandato, é o impulso que todos os animais, os mamíferos vertebrados superiores têm. Ou seja, essa é a gente está falando de, logicamente, de pessoas que têm a razão, né? A gente consegue perceber que a gente raciocina, que a gente pensa, etc. Mas a gente ainda está sujeito a estes impulsos que são normais em qualquer animal. A gente evoluiu deles. E essa estrutura instintiva nos protegeu a nossa espécie e permitiu que a gente chegasse aqui. Ela tem milhões de anos a mais de evolução do que o córtex, né, o neocórtex, que surgiu há 300 mil anos atrás com o advento do Homo sapiens. Essa camadinha chamada neocórtex, ela é um diferencial evolutivo sensacional, nos permitiu fazer coisas extraordinárias, o poder da linguagem, de dominar o ambiente, né, de poder explorar o espaço e as profundezas do átomo. Tudo isso a gente consegue fazer, mas a gente continua tendo dentro de nós essa necessidade, esse impulso que é instintivo. Para entender isso um pouco melhor, os neurocientistas começaram a criar modelos e testar esses modelos através de experiências, e tem vários que escrevem sobre isso. Eu gosto muito de alguns, por exemplo, eu gosto muito do Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel de Economia, de Psicologia Econômica em 1975, com o estudo dele sobre o comportamento das pessoas, o comportamento econômico das pessoas. Ele provou que aquilo que a economia chama de homos econômicos, né, que é uma figura que foi criada para se desenvolver modelos econômicos, isso na verdade não existe do ponto de vista individual. Existe quando você olha a macroeconomia, até se pode considerar isso em algumas situações, mas ele provou que esse conceito, que era a base da economia, ele estava muito errado quando a gente olhava o comportamento de compras individual. Por quê? Porque as pessoas não são tão racionais quanto a economia gostaria que fosse diante de situações de compra. Uma outra coisa que eles descobriram, e aí eu vou mencionar um outro neurocientista que eu gosto muito, que eu tenho usado nos nossos trabalhos, que é uma pessoa que tem influenciado muito o raciocínio de liderança nos últimos tempos, é um cara chamado David Rock. O David Rock é um neurocientista australiano, ele é um divulgador, além de ser um profissional, né, da área. Ele é um divulgador que estuda as descobertas científicas, e ele chegou a uma conclusão que é surpreendente. E isso tem muito a ver com a gente como líder, e por isso eu estou falando disso para você, para te ajudar com o teu trabalho, para você também ter mais sucesso e fazer o melhor possível pela sua equipe nesse momento difícil que a gente está passando. O David Rock, ele diz assim, o fator organizador do cérebro é maximizar a recompensa e minimizar o risco. Então vamos lá, olha só. O cérebro, que é esse órgão que a gente gosta de imaginar como sendo sensacional, cheio de possibilidades, de recursos, de capacidades, no fundo ele é organizado no seu funcionamento, né, por um princípio muito simples. O cérebro, para encadear ideias, processos, priorizar uma atividade em detrimento de outra, guardar informação, recuperar informação, ele usa simplesmente este processo: maximizar as recompensas e minimizar os riscos.
Aí você fala, mas peraí, mas esse negócio é muito básico, né, para um órgão tão poderoso. Pois é, mas é exatamente isso que os neurocientistas descobriram, e isso tem um efeito enorme para a gente como líder. Se é verdade isso, e eles têm provas disso, a cada dia isso, né, vem se comprovando e se reforçando, o que a gente deveria pensar é como eu, líder, estou melhorando ou piorando essa situação. De que forma eu, como líder, estou aumentando as chances, as possibilidades da pessoa se sentir recompensada, dela através das ações dela, e o quanto eu estou provocando nela uma sensação de risco, né, para que ela, ao contrário, ela vai preferir evitar. Então, ou seja, como o meu comportamento como líder está criando condições para que a pessoa se engaje em atividades que são importantes, porque ela está vendo benefícios, né, e oportunidades, ou seja, recompensas, e o quanto a minha atitude, o que eu falo, a maneira como eu coloco as coisas, está criando dificuldade para as pessoas e uma sensação maior de risco. Se a gente olhar, por exemplo, no momento atual, dados e, vamos dizer, indícios de risco não faltam, né? As pessoas estão com medo da sua saúde, estão com medo do seu emprego, estão com medo dos seus entes queridos, de perder os entes queridos, estão muito chateados porque estão afastadas socialmente dos demais. Tem gente que é muito sociável e precisa desse contato social. As pessoas estão se sentindo extremamente ameaçadas, elas estão se sentindo muito em risco. Ou seja, o cérebro delas, quando escaneia o ambiente, e isso o nosso cérebro instintivo faz constantemente, inclusive quando a gente está dormindo, né? Funciona 24 horas por dia, em todo o período que a gente está vivo, ele está buscando indícios de que existem riscos para que ele possa afastar a gente deles. E ele faz isso criando ideias na nossa cabeça, gerando alguns impulsos que aparecem no neocórtex, como às vezes ideias muito justificáveis, mas que no fundo são impulsos instintivos. Então ele escaneia, se ele percebe algum sinal de risco, ele procura se proteger. E o que é proteção, na verdade, para um animal? O animal foge ou luta. O animal, o instinto animal que está dentro de nós, ele foi bem sucedido porque ele era simples, muito objetivo, muito prático, muito eficaz. Se tem um risco, duas alternativas, não fica pensando, ou você luta ou você foge. Tá? E isso tem um impacto gigante, gigante, quando a gente fala de processos de raciocínio mais evoluídos, como criatividade, como capacidade de buscar alternativas, como a capacidade de escutar e entender pontos de vista diferentes e encontrar um meio termo. Ou seja, o funcionamento nosso instintivo, ele é completamente o oposto daquilo que se espera num momento como esse. No momento como esse, o que se espera é que as pessoas, humanos superiores, ou seja, pessoas que tenham a razão como seu maior legado, né, de evolutivo, o que se espera seria que a gente parasse, olhasse, pensasse, analisasse bem as informações, pesasse prós e contras, encontrasse alternativas criativas, viáveis para passar por esse momento. Isso é o que se espera que as pessoas façam. Aliás, você como líder, gestor, empreendedora, que tem um negócio, que é diretora de uma área, de uma empresa, você está esperando que os seus funcionários, eles vejam esse momento dessa forma. O que nós precisamos mais agora é dessa capacidade criativa, dessa capacidade de flexibilidade, de compreender que isso é um momento atípico, excepcional, que ninguém nunca viveu, a gente está criando coisas novas. Então nós queremos que as pessoas sejam criativas, mas como elas vão ser criativas se o que está comandando elas é o instinto? De que forma? Né? De que forma eu vou fazer com que elas usem o cérebro, a massa cinzenta delas, a capacidade delas de raciocínio, o melhor que elas têm, o know-how, etc., se elas estão preocupadas, desesperadas com a sobrevivência delas, imediata? E é exatamente
aí que o Dave Rock também coloca uma coisa pra gente que é muito bacana e que ajuda muito a gente como líder. Ele explica como a gente pode mapear o que é risco para as pessoas. Por quê? Se as pessoas estão tentando evitar o risco, se elas estão buscando maximizar as recompensas, a pergunta é o que é risco para as pessoas, o que é recompensa para as pessoas. E isso é genial. Ele matou realmente a pau essa história e eu ensino em todos os meus cursos, os meus treinandos estão super acostumados e craques no modelo David Rock. Eu vou explicar ele aqui, mas eu já vou dizer qual que é o acrônimo, né, a fórmula matemática. Vocês já perceberam que eu gosto de acrônimos para memorizar as fórmulas importantes. Ele criou um acrônimo chamado SCARF, que na verdade está em inglês, né, que eu aqui no Brasil traduzo como SCARG, né? E eu vou explicar para vocês o que é. Então, o S do SCARG é o status, ou seja, ele diz que o ser humano ele vai buscar preservar o status dele. Então, se uma pessoa sente que existe uma ameaça ao status, ele vai reagir mal. E se ele perceber que existe uma oportunidade de melhorar o seu status, né, ela vai, logicamente, buscar isso, valorizar e se engajar na tarefa que vai permitir isso. Então, veja, eu estou falando de humanos, né? Mas o surpreendente é que isso funciona exatamente para os animais. Os animais, que nós somos, na verdade, animaizinhos bem treinados, como eu já falei, né? Nossa evolução foi muito mais como animal, só há 300 mil anos que a gente, né, se desenvolveu como um ser com raciocínio. Todo animal tem senso de status, porque eles se organizam em grupos que têm funções. E perder o status dentro do seu grupo, dentro da sua comunidade, é um risco de morte para os animais. A gente herdou esse instinto. E é por isso que a gente reage tão mal quando o nosso status está ameaçado. Claro que para nós os símbolos de status são muito mais variados do que na natureza, né? A gente, por exemplo, identifica status com roupa, com bens, com relógio, com celular, com carro, com uma casa, né? Ou com uma aproximação com pessoas importantes. Existem sinais que para nós humanos são muito mais variados de status. Mas isso só torna a brincadeira um pouco mais interessante, porque eu, como líder, neste momento, por exemplo, me perguntaria: quais são os sinais de status, quais são as questões relacionadas a status que as pessoas estão se sentindo ameaçadas neste momento? Por exemplo, as pessoas estão trabalhando em casa, estão fazendo home office, isso é um movimento que está acontecendo, está todo mundo em casa. O quanto essas pessoas perdem a noção do status dela, o quanto elas perdem, por exemplo, a noção de que isso, de que elas continuam, né, com a mesma posição, com as mesmas regalias, com os mesmos privilégios, estando em casa. Mais que isso, o quanto, por exemplo, a própria sobrevivência delas, o medo de não poder ter aquilo, o ganho para poder pagar suas contas, etc., ameaça o seu status. Delas não poderem ter as coisas que elas sempre tiveram, delas não poderem mostrar para os amigos que elas continuam no mesmo nível que eles. Isso é muito importante para as pessoas, né? Apesar de alguns desmerecerem isso, mas se você é gestor, líder, né, uma pessoa que tem uma equipe, compreender isso está na base do teu trabalho, né? Então, o que eu posso fazer para garantir a sensação de status das pessoas? O que eu posso fazer, por exemplo, para mostrar para elas que este momento é um momento que pode melhorar o status delas, a situação delas? Eu, por exemplo, gosto muito de enxergar que uma crise é sempre uma oportunidade. Isso é uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, né? Que crise e oportunidade na cultura oriental é visto como duas faces da mesma moeda, porque numa crise existem espaços que vão ser abertos que nunca existiram e que as pessoas podem aproveitar. Então, mostrar para as pessoas que o fato delas estarem em casa, o fato da gente estar passando por esse momento, não significa que isso é eterno. Daqui a 2 meses nós temos números já. Os números já mostram, existe um pico e depois uma queda. Tudo isso está acontecendo para reduzir a contaminação, né? O espalhamento do vírus. Mas os números estão aí, a curva está disponível, né? O que aconteceu na China tem um pico e depois cai abruptamente. Por quê? Porque o ciclo acabou. Então isso vai voltar. Se a gente mostrar isso para as pessoas não ficam tão desesperadas. O
Segunda letra do SCARF ou do SCARG é certainty. E, de novo, né? Os animais buscam certezas, os animais não gostam de incertezas, os animais gostam de saber que as coisas vão acontecer como eles estão acostumados, e nós também, tá? Então, o que eu como líder posso fazer? Por exemplo, você pode garantir algumas rotinas que já existiam, agora transformadas para o mundo digital, né, por um formato digital. E sempre que você puder trazer alguma certeza, mesmo que seja para você alguma coisa não muito relevante, mas que seja para as pessoas, mostre para as pessoas que existe um prazo, que existe uma data, que existe algo que vai acontecer, que isso já está programado, que existe uma agenda. O quanto mais as pessoas sentirem que existe regularidade, ou seja, certeza, melhor. Ou seja, deem para as pessoas as certezas que você tem. Não digam para as pessoas eu não sei, digam para as pessoas o que eu sei é isto. Tá? Troquem o não sei pelo o que eu sei, é isto. Isso faz uma grande diferença e para algumas pessoas vai servir de alívio. É o alívio que a gente pode ter nesse momento, né? Mas esses dados existem, por exemplo, esse que eu falei da curva já existe, é só ir buscar e apresentar. Falar, olha gente, daqui a 2 meses nós estamos todos, mas vamos passar por esse momento, precisamos passar por ele, né? E aí isso vai criar nas pessoas essa sensação. Então fortaleçam e criem rotinas. Criem certezas, tragam informações sobre o que a gente sabe, não daquilo que a gente não sabe, né? Porque, obviamente, o que a gente não sabe nesse momento é muito maior do que a gente sabe, porque a gente está acostumado, e as pessoas foram tiradas da sua rotina, a gente reage mal à mudança como ser humano. A terceira letra do modelo do David Rock é o autonomy, que é o A, né, do SCARG, né? O A do autonomy significa que animais, e nós incluídos, reagimos mal quando a gente perde a autonomia. E o que a gente está perdendo agora é muita autonomia. A gente não pode sair de casa, não pode fazer compra, não pode ir no bar, não pode. Só se fala e não pode hoje em dia. Tá, e o que a gente pode? Qual é a nossa autonomia? Então, por exemplo, algumas empresas têm migrado nesse momento para fazer uma gestão de projetos e tal, através das ferramentas de gestão de projetos tipo Trello e etc. Isso, para quem trabalha com projetos, já existe, já funciona, as pessoas estão acostumadas. Quem não trabalha com isso se sente um pouco amarrado, porque fica lá dentro dos quadradinhos, além, logicamente, da insegurança, né, de estar usando uma ferramenta que não conhece. Isso é um risco para o status, inclusive, que eu falei primeiro. Mas eu vou falar que eu não sei, a pessoa reage mal. Mas a falta de autonomia é algo que está acontecendo. As pessoas ficam presas em casa, elas estão só pelo computador. Então, procure dar para as pessoas algum grau de autonomia com alguma coisa, em alguma decisão, em alguma gestão dessas ferramentas, alguma coisa que dê para elas essa sensação de que elas sim, elas têm autonomia dentro de um certo grau, dentro de uma realidade nova, que precisa ser explorada, né? Esse momento é um momento de exploração, um momento de descoberta muito bacana, né? Porque, a gente não está vendo isso, mas as oportunidades que essa mudança trouxe são fantásticas, assim, para negócios, inclusive, né? E para as pessoas, delas descobrirem coisas novas, delas revalorizarem contatos humanos, familiares, de casa, entender que é possível viver diferente, viver com menos. É cheio de aprendizados, de oportunidades, mas a gente precisa mostrar, precisa passar por isso. E uma pessoa que está num estado de instinto de sobrevivência, não vê isso, né? Tá com medo, etc. Então não consegue elaborar, não consegue pensar, precisa tranquilizar para poder fazer isso. E aí sim as ideias aparecem, etc. Né? A quarta letra é relatedness em inglês, ou que eu traduzi como relacionamentos. Os animais e o ser humano, vocês já sabem, animalzinho bem treinado, é igual, precisa e valoriza muito os seus relacionamentos. E, em grande parte da natureza, os animais são gregários e viver em grupo fortalece cada indivíduo. O indivíduo se protege. A gente já viu filmes da National Geographic onde as manadas, né, elas protegem os indivíduos, né, menores ou que estão machucados, procuram criar um reforço, né, uma proteção baseada nesse conjunto. Então, relacionamentos é algo que é importante. E, veja, quando a gente manda as pessoas para casa, faz home office, a gente aparta as pessoas. As pessoas não podem mais sair para almoçar junto, ou tomar uma cerveja junto, etc. Claro, elas podem fazer isso pelo WhatsApp, mas muda a forma.
você não tem aquela aproximação, aquele contato que para muitas pessoas é muito importante. Então, a dica que eu dou aqui é o seguinte: explorem ao máximo o uso do vídeo, da imagem, explorem ao máximo os recursos que a gente tem, das ferramentas, que hoje são muitas, na grande maioria tem versões gratuitas para o uso da imagem junto com o som. Não façam só conference call com áudio, valorizem a imagem, criem essa experiência. E mais que isso, usem isso para criar momentos de descontração. Não usem só os vídeos e essas ferramentas para falar de negócio, falar de problema, etc. Por favor, criem espaços positivos. Isso vai fazer com que as pessoas se sintam melhor, elas tenham uma sensação de conforto e de unidade. Eu conheço pessoas, ontem eu estava falando com uns amigos, já estão marcando um encontro para tomar uma cerveja virtual. Ou seja, se encontram, abrem os vídeos cada um na sua sala, lá na sua casa e toma uma. Ou um cafezinho. É igual, né? Não fica postergando, não, quando terminar tudo isso nós vamos tomar um café junto. Pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI, né? Para que isso, né? Vamos usar os recursos que a gente tem. Por último, o J, que é o do SCARD, que é o justiça. Em inglês, fairness, ele define como fairness. Eu traduzi como justiça. E aí, para mim, foi a grande descoberta. Mas, Egeia, animais têm senso de justiça? Pois tem. Existem vídeos super interessantes, curiosos, de animais reagindo muito mal quando são tratados de maneira injusta. Tem um de 2 macaquinhos que ficou famoso. Quem quiser depois não encontrar, bota uma mensagem para mim aí e eu passo para vocês o link. 2 macaquinhos que são tão acostumados a serem tratados, né, tratados e receber comidinha dos tratadores sempre da mesma forma, iguais, e de repente um dia o tratador faz de malandragem, logicamente, é uma pesquisa, ele troca a comidinha, o reforço, para um dar uma coisa e para o outro dar outro. E o que recebeu aquela versão do reforço que não é tão valorizado, fica muito bravo, né? Reage muito mal. Foi uma coisa que eu não sabia, depois eu fui procurar, existem muitas versões disso, com vários animais mostrando o seu incômodo porque foram tratados de maneira injusta. Seres humanos são iguais, ou seja, quando o nosso cérebro instintivo está escaneando e percebe que existe um sinal de injustiça, isso faz com que a gente se proteja, ou seja, reaja para tentar reequilibrar. O nosso cérebro, lembra, né? Organiza os processos para minimizar riscos, né, e maximizar as recompensas. Então ele vai fazer de tudo para reagir a isso e ele entra no modo de defesa, no modo instintivo, de sobrevivência. E isso é péssimo, porque as pessoas param de pensar, não são criativas, não são colaborativas, não avaliam, não ponderam, ou seja, animaizinhos, né, mas animaizinhos que estão funcionando de maneira não positiva, né? Então, por exemplo, para você demonstrar, numa situação como essa, justiça, pense, por exemplo, tudo aquilo que, numa situação de home office, dessa mudança toda que está acontecendo, o que pode parecer injusto para algumas pessoas? Escute ativamente aquilo que as pessoas estão te falando. Elas estão te trazendo alguns sinais de, olha, não acho isso legal, não acho isso bacana. Como eu já disse nos vídeos anteriores, vai lá e assiste, tá? Esse momento da objeção é o momento em que você tem que parar e escutar ativamente. Não adianta trazer evidências. Não, porque vocês têm que ver que se a gente... Não adianta você trazer evidências nessa hora. A pessoa não escuta. Ela precisa sentir que você está atenta. E qual é o sinal mais universal de que você é justo, justa e está escutando, tá atenta às necessidades dela ou dele? Que você escuta. Então, o ouvir ativamente é o sinal mais importante de justiça que você pode dar. Então, vamos lá. Status, né? Certainty, autonomy, relatedness e fairness. Então, status, certeza, autonomia, relacionamentos e justiça. Coloque atenção nisso e pense que quanto mais você puder agir de uma maneira que não agrida o SCARD das pessoas, ou seja, quanto mais você estiver atento e pensando que essa pessoa, antes de vender uma lógica para essa pessoa, eu tenho que ganhar o instinto dela. Ou seja, eu tenho que fazer com que ela se sinta apoiada, segura comigo. E aquilo que eu estou falando para ela pode melhorar todos esses itens. Né? Isso pode trazer para ela mais status, mais certezas, mais autonomia, mais relacionamentos e mais justiça.
dentro de uma perspectiva nova. Se você pensar assim, certamente os seus resultados vão ser melhores, a sua equipe vai estar mais com você. Lembre disso, esse é um momento de crise, um momento difícil, um momento em que a gente tem que cuidar das pessoas, as pessoas estão sensíveis, e ao mesmo tempo é um momento em que o mundo todo está vivendo algo que nunca viveu. O mundo todo está experimentando coisas que nunca experimentou. E esse é o momento para nós, como líderes, como empresários, em que a gente tem que colocar o nosso SCARG na linha, compreender que a gente também se sente assim e se educar, né? Pensando assim, não, é a minha reação ao meu cérebro tentando me proteger para poder aproveitar essa oportunidade. Esse é um momento único da história da humanidade, a gente vai lembrar isso para sempre, vamos contar para os nossos netos, né? Lá na frente, quando a gente contar essa história, eu vivi o coronavírus e tal, e sobrevivi, né? Como as pessoas contam da guerra, né? E a gente vai ter descoberto coisas, inventado coisas, vai ter mudado a nossa maneira de ver, de se relacionar, de ver o mundo, os nossos iguais, né, os nossos semelhantes, de uma maneira completamente nova. Eu espero que você, nesse momento, consiga fazer essa imagem na tua cabeça e faça com que a sua equipe também se sinta assim. Tenho certeza que tudo isso vai passar e que a gente vai lá na frente olhar para trás e falar, puxa, foi muito bom ter aprendido, hoje eu sou uma pessoa melhor. Sucesso para vocês, fiquem bem, em paz e que tudo isso que a gente discutiu aqui seja a rotina de vocês para o bem de todos. Até mais, obrigado.